Eu já estive aqui antes e é muito bom estar de volta. Estou contente por ver tantas caras que conheço. Hoje vamos falar da Terra no tempo e no espaço. E vamos falar sobre um dilúvio universal. Será que isso alguma vez aconteceu ou nunca aconteceu? É um tema muito importante. E a razão porque é importante é porque a ciência tem de negar que houve um dilúvio universal. A filosofia que está por detrás da ciência não pode existir sem com o conceito de um dilúvio universal. Porque, reparem, a ciência ensina que a vida evoluiu na Terra ao longo de milhões de anos. E que cada organismo foi brotando de outro organismo no tempo. Imaginem que a certo momento todos os animais estavam presentes e vinha um dilúvio e destruía toda a vida à face da Terra. Todos os vertebrados desapareciam, todos os insetos desapareciam, todas as criaturas terrestres desapareciam. O que é que acontecia à evolução nesse caso? Começar de novo, não é? E por isso a ciência não pode aceitar um dilúvio universal, porque a sua teoria desapareceria. Vamos ver o que nos diz a ciência sobre as nossas origens, de onde nós vimos. E vamos comparar com o que diz a Bíblia acerca do mesmo assunto. Vamos ver o que nos diz a ciência acerca da idade da Terra e também o que nos diz acerca da origem das formações geológicas que vemos à nossa volta. Antes de eu começar a dizer-vos isto, deixem-me contar-vos que eu, em tempos, fui um ateu. Fui um evolucionista, ensinei o evolucionismo durante 17 anos na universidade. Hoje já não sou um evolucionista e quero partilhar algumas das minhas experiências convosco e o meu objetivo hoje é fornecer-vos informação. Não é indoutrinar-vos, é fornecer-vos informação. Sou um grande adepto da liberdade de escolha. Com certeza sabem que nas universidades espalhadas pelo mundo e nos mídia e nas revistas populares que vemos por todo lado, somos bombardeados com a teoria da evolução a cada momento das nossas vidas. E nas escolas é a única opção que é ensinada. Nas universidades é a única hipótese que pode ser ensinada. Nas leis da maior parte dos países é a única opção que pode ser ensinada. Se por um acaso isto não for verdade, o evolucionismo, isso significa que as pessoas todas são obrigadas a aprender algo que é mentira sem terem qualquer outra oportunidade. E isto não me parece justo. E é por isso que eu dou conferências para o público, para informar as pessoas de que há outra possibilidade. Porque se não houverem pelo menos duas possibilidades, vocês não podem escolher. Is that right? Okay, so that's my... Se lermos em Neemias 9:6, diz que Deus fez os céus, as estrelas, tudo. Como diz que Deus fez tudo isto? Portanto, os céus, as estrelas e tudo isso. A Bíblia diz, Ele falou e apareceu. Com certeza, isto é um pouco ridículo, não acham? Vejam uma fotografia tirada pelo telescópio Hubble. Eles têm uma visão naturalística das origens, mas mesmo assim chamam-lhe o olho de Deus, àquela formação. Vejamos o que diz a ciência em relação às nossas origens. Já vimos de onde a Bíblia diz que nós viemos e que as estrelas vieram. A ciência diz que nós viemos de um Big Bang, uma grande explosão. Mas o Big Bang não é a doutrina em todos os círculos científicos. E tem uma série de problemas com a teoria, como podem ver num artigo, por exemplo, da revista Nature. Portanto, a ciência também não tem todas as respostas. Por exemplo, se lerem a parte de baixo, diz que a teoria do Big Bang implica que a idade do universo será mais pequena do que a idade das estrelas. É um pouco complicado isto, não? Vejamos um pouco em detalhe a teoria do Big Bang. Se estivermos a olhar para as frequências da luz, as frequências grandes são vermelhas. As curtas, as pequenas, são azuis. Portanto, se um objeto estiver a aproximar de nós, a luz tende a ser comprimida e tem um aspecto mais para o azul. Se o objeto se está a afastar de nós, a luz é estendida e, portanto, aproxima-se do vermelho. Quando olhamos para o espaço com um telescópio, onde quer que nós olhemos, parece que está tudo um bocadinho deslocado para o vermelho. Ou seja, é porque, ou aparentemente, tudo está a afastar-se de nós. Esta é uma das bases para a teoria do Big Bang. Tudo está a afastar-se de nós, é porque antes esteve mais próximo, e quando andamos para trás, cada vez mais próximo, chegamos a um ponto. É o que a ciência ensina. Se
Se olharmos para o espaço, vemos milhões de estrelas. Estas estrelas estão concentradas em clusters, em grupos. De onde vêm estes grupos? Nasceram há cerca de 20 bilhões de anos. Nessa altura terá havido uma explosão. Vejamos os cientistas mais importantes e o que eles dizem. O Alan Guth está a publicar na revista Scientific American e ele diz: o universo observável pode ter evolvido ou ter nascido de uma região infinitesimal, muito pequena. Um ponto sem dimensão. Mais pequeno do que um átomo, dizem algumas pessoas. Depois diz, então, somos tentados a ir um passo mais adiante e especular que o universo, todo o universo, envolveu ou apareceu a partir de nada. Isto é o que diz a ciência. Ou seja, a ciência diz que tudo apareceu do... E, portanto, a ciência diz nada explodiu e criou tudo. E, portanto, tudo apareceu do nada. Porque o nada explodiu para criar tudo. Qual é a diferença entre isto e o que ensina a Bíblia? Nada. Certo? A Bíblia diz que Deus criou a Terra do nada. Estamos aqui, portanto, alguma coisa aconteceu, pelo menos. Se acreditarmos no Big Bang, há algumas premissas filosóficas com as quais temos de concordar. Uma é a teoria da relatividade geral e a outra é o princípio cosmológico. Não vou falar muito da relatividade, mas uma das razões por que esta teoria foi desenvolvida, tenho aqui alguns objetos na minha mão. Eu sou um objeto distante. Estou a emitir muita luz. Se eu for um objeto no meu local, e aquilo for a Terra, estou a mover-me desta forma, está a mover-se para longe de mim. Ou seja, a luz que está a vir daqui demora cada vez um bocadinho mais a chegar até à garrafa. Quando dou a volta, estou a mover-me em direção à fonte de luz. Portanto, a luz vai atingir-me um pouco antes, um pouco mais rapidamente. E agora andamos às voltas. Faster. Devagar, depressa. Faster. É possível medir a velocidade à qual esta luz varia e não fazia diferença se estava a afastar ou se estava a aproximar. E isso foi bastante confuso para a ciência. Porque as fórmulas diziam que então a Terra não se estava a mover, estava parada. E por isso tiveram de desenvolver esta teoria da relatividade. Einstein teve de fazer um postulado de que a velocidade da luz é uma constante, não varia. Quer ela provenha de um objeto que se está a aproximar ou se está a afastar, tem sempre a mesma velocidade. E portanto é relativa. Vamos ficar por aqui na relatividade, vamos falar do princípio cosmológico. É um bocadinho mais simples. Se eu tenho uma explosão de nada, em espaço vazio que é nada, então eu devo ter o quê? Nada. Mas vamos admitir por um momento que o nada pode criar a matéria. Se explode e se expande no universo, então tudo devia estar mais ou menos igualmente distribuído. Esse é o princípio cosmológico, é o que ele nos diz. Quando olhamos para o espaço, na verdade não há nada que esteja igualmente distribuído. Vemos estes supergrupos de estrelas, vemos galáxias e vemos grupos de coisas com vastas áreas de nada, mas também vastas áreas de matéria muito concentrada. Isto é um problema para a ciência. Deixem-me provar-vos a partir da literatura científica que isso é um problema. Publicado em New Scientist, uma revista americana, o professor de astrofísica da Universidade de Nottingham admite que estamos perdidos. Os fundamentos do modelo do Big Bang estão a ruir. Não temos nenhuma explicação